Olá, pessoal. Agora são 3 horas da manhã do dia 14/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, na verdade um pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Essa aqui é a parte 2 da série Regras do Bolsolavismo. Na anterior, nós falamos sobre a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o coração de toda coisa, e muito do que a gente vai ver a partir de agora, ele tem a ver com ampliações dessa dissonância. Então, por exemplo, se existe uma distância entre o que é a realidade e uma ficção que é criada para isolar este adepto, há uma dissonância entre crenças também. Né? Então, alguém vê uma crença muito absurda, por exemplo, uma notícia falsa, como aquela que apareceu em que o presidente acusou Leonardo DiCaprio de tocar fogo na Amazônia, na verdade, de financiar ONGs que tocariam fogo na Amazônia. Era uma notícia falsa. Se a pessoa acreditou nisso aí e não acreditou nos fatos, na versão na negativa, ela sucumbiu à dissonância, então, entre duas crenças, né? E aí aceitou a versão falsa, né, por parte do presidente, tá? Muitas vezes o que vai acontecer é assim, a pessoa já começa até a ignorar qualquer fonte que contradiga aquilo que ela está dizendo. Como é que isso se produz? É nesse processo aqui, né, com essa regra, na verdade, que é a realidade paralela. Realidade paralela, né, ela significa, é mais ou menos assim, tem um filme que o nome era assim, Adeus Lenin, acho que é Goodbye Lenin, é um filme alemão, em que uma senhora, ela era socialista, né? E ela ficou, acho que anos em coma. Ela saiu do coma depois de alguns anos. E só que aí o filho descobriu o seguinte: enquanto ela ficou no coma e saiu do coma, até os anos que ela ficou em coma, caiu o Muro de Berlim. Então o socialismo tinha ruído, né? E ele viu que a mãe não ia suportar ver a verdade. Então ele cria uma realidade paralela para que ela ainda sinta, ache que o socialismo ainda está vivo. O filme é uma comédia, né? Em que esse filho. É divertido até o filme, né? O filme tem uns 20 anos, esse filme. E, na verdade, todo o filme é um esforço, então, para isolar a mãe da realidade, da dura realidade. Isso é criar, então, uma realidade paralela. Esse processo também é muito simples, tá? Criar uma realidade paralela significa, primeiro, utilizar um conceito, por exemplo, como a pós-verdade. Se falou muito isso aí, tá? Depois, isolar a pessoa, né, de informações que contradigam. Então, por exemplo, pós-verdade é você encher a pessoa de mentira, de mentira, de mentira, e não faz nem diferença. Quanto mais mentira, vai. Né? Porque o objetivo é isolar a pessoa. Falar, se estiverem sendo difundidas informações reais, essa pessoa vai comparar com aquilo que está lá fora. Então, por isso que esses líderes de grupos sectários, eles usam a mentira deliberadamente para que a pessoa ela veja a diferença entre aquilo que está sendo dito para ela e aquilo que está nos jornais, em outros meios, né, nas fontes científicas, e ela fala assim, vou ficar aqui então. Esse é o objetivo, né? Como diz o Franz Dikötter, o objetivo não é querer convencer a pessoa racionalmente, mas é acabar com o bom senso. Então as pessoas, vai surgir um monte de pessoas que, por causa da dissonância, elas vão optar pela mentira. E aí vai criar, então, esse núcleo de pessoas que não vai ligar se é verdade ou mentira. Aliás, a mentira do grupo pode ser boa, porque eles podem dizer que o grupo que está lá fora só mente também, eles são mentirosos. Então a mídia toda é mentirosa. Então, logo, qual a diferença então? Então, se a mídia toda é mentirosa, é melhor ficar com as mentiras do líder, que já nem não são mentiras, porque deve ter algum sentido. E assim vai, e não faz mais importância. Então, o que é verdade ou mentira? Isso é realidade paralela, né?
Então, esse conceito da pós-verdade é inundar as pessoas com informação falsa em quantidade torrencial e fazê-las se desapegar daquilo que é verdadeiro ou não em termos objetivos. Simples assim. E aí, junto com isso, tem um trabalho de isolar, né, as pessoas de um conhecimento externo, ou seja, difama-se a mídia. Não, a mídia é tudo informação falsa, não liga, são fake news, são mentirosos, né, tal, né, para que as pessoas não se prestem atenção naquilo que contradiga o líder, né? Enfim, o conceito de autovalidação, que a autovalidação é o seguinte: as fontes de informações que são válidas são aquelas que o grupo aprova. Por isso que a gente vê, por exemplo, dentro do bolsolavismo, esses meios ridículos aí, tipo Terça Livre, Crítica Nacional. Nossa, o Crítica Nacional escreve tão mal, assim. Aliás, os dois escrevem muito mal. Porcaria, lixo mesmo, assim. E fala, não, nós somos jornalistas. Não é o cacete, jornalista é puta que o pariu. Cadê o diploma de jornalismo? Aí eles vão falar, não precisa ter diploma de jornalista. Tá, mas postura de jornalista tem? Mas nem próximo. Falando baixaria, palavrão, xingando, provocando. Quer dizer, então também é uma forma de interrupção de padrão, né? Porque você usa esse comportamento vulgar para falar, bom, a mídia ali não vale nada, então a gente bota esse aqui, tanto faz. Quer dizer, não tem nada a ver. Tá certo que você pode criticar a mídia, você pode criticar o viés da mídia, mas existe uma diferença entre uma mídia profissional e essas mídias amadoras aí, que esses grupos sectários apoiam, né? Então o nível desses Terça Livre e o nível desses Crítica Nacional é muito pior do que o nível daqueles blogs petistas. Brasil 247, por quê? Porque tem jornalista profissional, pelo menos, tem um pouco de sabe, tem viés, tem ideologia, mas tem um pouco de senso, né, pelo menos de respeito pelo público. Aliás, essa extrema-direita olavista, eles não estão interessados em fatos, mas na fabricação de uma realidade paralela. Vamos ver um exemplo de como isso funciona, tá? A começar pela pós-verdade, né? O caso da pós-verdade, né, foi em 11 de fevereiro, um desses casos principais, quando um bolsonarista chamado Hans River, ele estava dando um depoimento à CPMI das fake news, 11 de fevereiro deste ano. Aí, de uma hora para outra, ele começou a atacar a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, sem apresentar prova nenhuma, e disse que ela tinha se insinuado sexualmente para ele. Aí gerou um fuzuê. Logo que ele falou isso, né, porque esse pessoal das redes sociais, esse pessoal bolsolavista, eles ficam antenados, eles já pegaram o vídeo dele e começaram a uma tempestade de merda. O que é tempestade de merda? Tempestade de merda é um termo usado por Steve Bannon, que ele dizia o seguinte: o problema, nosso inimigo é a mídia. E o negócio é entupir a zona com merda. Ou seja, não importa. Produza desinformação na quantidade que der. Que eles estão agindo de forma nihilista. Né? Igual tem aqueles truques que a gente viu na parte anterior sobre dissonância cognitiva, para enganar as pessoas com o símbolo ok, né, o símbolo do leite, outras coisas, eles fazem aí, vamos, não importa a verdade, vamos para cima. Quanto mais a gente inundar a zona com merda, melhor. E isso aconteceu nesta época. Então eles já pegaram a declaração do Hans River e falaram, agora vamos dizer então que primeiro, o Hans River, olha o que ele falou também. Ele falou que tinha feito trabalho para o PT. Na verdade, a empresa que ele trabalhava atendeu serviços de disparo de mensagens tanto para o PT, quanto para a campanha de Bolsonaro, como para uma outra campanha, uma terceira, acho que foi do Meirelles. Achou que foi do Meirelles, pelo amor de Deus, tá? Mas do PT e do Bolsonaro foi. Mas a difusão de notícia falsa que estava sendo investigada naquele caso era relativa a algumas, tendo assim, mensagens falsas, porque havia uma disparidade entre o valor pago, era muito, muito pouco disparo pelo valor pago, né? Então, eles estavam querendo questionar, entender isso aí, né? E aí, eles pegaram e falaram assim, como ele falou assim, olha, ele prestou também serviço para o PT, eles falaram, eles queriam intimidar o Bolsonaro e, no final das contas,
ele mostrou que foi o PT que contratou. Olha só, tinha sido 2. Mas ele falou, não, foi o PT que contratou essa campanha de bolsonarista na internet, né? E aí ainda pegaram a fala em que ele mentiu sobre a jornalista na questão sexual e começaram a falar como se isso fosse verdade. Então vamos ver o circo, o show sim, até realmente a tempestade de merda que foi feita, né? Então, por exemplo, aqui, né, ó. Quer ver? Aqui. Olha só. Aqui. Um deles aqui, chamado André Fernandes, ele falou: se você acha que está na pior, lembre-se da jornalista do Folha de São Paulo, que oferece, olha que ele está dando validação, sexo em troca de alguma matéria para prejudicar Jair Bolsonaro. Depois de hoje, vai chover falsos informantes para cima desta senhora. Força, coragem e dedicação, Patrícia. Você vai precisar. Aqui é o joguinho de xadrez 4D, né, para dizer, não, você está acabada, não sei o quê. Na verdade, dos dias seguintes, ela recebeu solidariedade, ela se saiu por cima, depois da baixaria que fizeram, né, porque é muita baixaria que eles fizeram, mas olha o nível baixo de discurso de esse cara aqui, me parece que ele é deputado, isso aqui, André Fernandes? Parece, né? Ou é deputado estadual, não sei. Mas o nível baixo, o nível né? Que essa é exatamente a ideia do comportamento antissocial. São os edgelords, né? Não, ó, eu vou para fazer mais baixaria. O Hans River foi um edgelord, vai lá para fazer baixaria, né? O Alan dos Santos, olha só o que ele falou. Esta operação toda cheia de print fake é só para tentar desfazer a possibilidade de uma foda por um furo? Quer dizer que os prints que a jornalista, olha só, horas depois, saiu uma matéria da Folha em que prints da conversa foram expostos e ela mostrou que, na verdade, o Hans River mentiu sobre ela, ela não fez nenhuma oferta em questão de oferecer sexo, e foi exatamente o contrário. Ela, inclusive, periciou, né, provavelmente registrou ata notarial do conteúdo que estava ali. Então, quer dizer, eles mentiram, olha só, não estavam se importando se era verdade ou não. Eles estavam fingindo, fazendo um teatro com confiança simulada para fingir que o ataque do Hans River, que era mentiroso, era ofensivo, era uma verdade. Eles estavam em tempestade de merda. Isso é pós-verdade, entendeu? E aí eles começam a fazer isso apelando a preconceitos. Por exemplo, essas milícias virtuais, elas têm preconceito contra as mulheres. Então eles aproveitam disso e usam, por exemplo, assim, a ofensa sexual, meme simulando, tentando associar jornalista à prostituição, né? E aí, olha só, o Movimento Avança Brasil fez um post com o seguinte, ó. Mulheres jornalistas assinam um manifesto em apoio à repórter da Folha, insultada no Congresso. Agora falar a verdade virou insulto. Então eles estão dizendo que as pessoas que ficaram insultadas com razão com a ofensa feita ao jornalista, né, estão, na verdade, reclamando de pessoas que falaram a verdade. Então, quer dizer, eles atribuem a uma mentira com jogos de confiança um valor de verdade. Vocês estão vendo aqui os exemplos, né? Esse caso da Patrícia Campos Melo, o ataque baixo que fizeram a Patrícia Campos Melo, eles não recuam. Isso é importante, tá? Isso aí foi assim, foi de tudo que é canto, tá? E até esse River, ele chegou a dizer o seguinte, que Rui Falcão o acusou de favelado. Cadê a prova? Não tinha. Então eles pegavam e já também mentir. Quanto mais mentir, com confiança. Né? Eles mentem com confiança. Aí, olha para vocês verem que a coisa sempre descamba, né? Dias depois, o Bolsonaro, ele estava com aquela claque dele ali, né? Que fica na frente ali do palácio, né?
E ele estava falando aos jornalistas e ele, olha a baixaria. Ele falou o seguinte, que a jornalista, né, olha só, ele falou, ela queria o furo, ela queria dar o furo, e as pessoas deram risada, a claque dele deu risada, a qualquer preço contra mim. Aí, obviamente, isso aí gerou um escândalo, né, com razão, e aí a jornalista recebeu uma solidariedade da classe jornalística, é claro, né, porque isso foi muito baixo. Outros ataques muito baixos à mídia aconteceram. Mas observa aí que o presidente da República, então, ele estava promovendo mais uma dessas diversas aí campanhas de desinformação, né? Isso tudo, então, esse nível de desconexão com a realidade, nesse nível só é grupo sectário, porque eles se isolam numa bolha. Porque se o grupo não fosse sectário, eles teriam vergonha de chegar nesse ponto que chegaram. Mas como eles são sectários, eles não sentem a vergonha, porque eles só falam para a bolha. E a bolha agora está em dissonância, não tem mais certo e errado. Dentro da bolha não tem. Porque as pessoas têm que aceitar os abusos aumentando, então a baixaria também aumenta, né? Enfim, isso aqui é pós-verdade, gente. Isso aqui que aconteceu, que eles fizeram na campanha, né? De difamação contra a Patrícia Campos Melo, a partir da declaração do Hans River na CPMI das fake news, esse é um exemplo de pós-verdade. Não tem, fato não faz nenhuma diferença. E o que é o isolamento, então, informacional? Vendo exemplos, né? A gente vê, por exemplo, a declaração de um leitor de Olavo, dizendo: informe-se sempre buscando uma mídia alternativa, pois muitas das habituais não querem o melhor do Brasil, somente para si mesmos. Quer dizer, as que querem o melhor, na verdade, são aquelas mídias, né? Essas mídias vagabundas desses bolsolavistas, né? O Trump, ele dizia, né, também, ó, mídia é um inimigo do povo, né? Não acredite naquilo que você vê e você ouve. Acredita em mim. Tá vendo? Ó? Isola, sai de lá, só acredita em mim. Acredita aqui no que a gente tem, né? Que aqui, isso aqui também é uma forma também de autovalidação, né? Enfim, dois desses gurus clássicos, né, por exemplo, assim, o Jim Jones, ele dizia que quando, nos anos 70, começaram a surgir denúncias de que ele abusava das pessoas dentro da comuna dele, e os abusos aumentaram quando ele levou o Tempo dos Povos para a Guiana Francesa, ele dizia, né, não, tudo aquilo que eles dizem de mim lá fora é falso. Ele usou o termo notícia falsa na época, né? E depois do suicídio coletivo, que ele ordenou o suicídio coletivo em 1978, ele, na verdade, esse suicídio coletivo, uma parte das pessoas foi assassinada e outra parte ele realmente se suicidou. Então, mas aí depois de matar 911 pessoas, ele também cometeu suicídio. E aí ele estava nas últimas e tinha um dos capangas dele estava do lado dele, né? E ele falava assim, né? É tudo culpa da mídia. Não acredite neles. O que ele fazia era promover então isolamento informacional dos seus adeptos, né? Então ele orientava, ele induzia todos que o seguiam a não acreditar na mídia, acredita só no que ele fala. É o mesmo esquema aqui que tem, né? Isso é isolar em termos de informação. E o Keith Raniere da Seita Nexo, quando começou a surgir denúncia de que havia abuso sexual, escravidão sexual dentro da Nexo, ele dizia, a mídia é desonrosa ao falar isso. É muita desonra. Só que muita gente lá dentro sabia que essa escravidão sexual acontecia. Mas a dissonância, né, é aquele negócio, né? Mesmo que as pessoas venham aquilo acontecendo, se eles falaram, o problema é da mídia que está falando. Né? Então, eles são especialistas nesse tipo de coisa, tá? O Olavo, ele é um antimídia. Grande parte do discurso do Olavo é um discurso também contra... ele é anti-intelectual, né? Ele é teórico da conspiração, mas ele também é especificamente anti-mídia. Ele diz, por exemplo, o seguinte, né? Que órgãos de mídia que sistematicamente plantam notícias falsas caluniosas têm que ser fechados. Claro que é um jogo sempre da ambiguidade. Qual é o critério dele para dizer? Né? Essa turma que plantou, então, notícia falsa contra a Patrícia Campos Melo devia ser fechada?
Então aí ele teria que dizer que o Terça Livre teria que ser fechado, porque foi notícia falsa isso aqui. Né? Então, na verdade foi um post falso, né? Mas mesmo assim, é a difusão de mentiras de maneira sistemática. E aí esses órgãos aí que faziam teoria da conspiração contra o Santos Cruz? Mas não, aí ele vai dizer, eles são espertos, né? Não, aqueles que eu não gosto são os caluniosos. E por isso eles têm que ser fechados. Isso aí é um discurso aí sensório, né? Nível dos piores sistemas tirânicos, né? Aí ele diz o seguinte sobre a mídia, né? Que além de desmoralizar a mídia, olha só que, né, eu tinha falado, né? Que eles querem realmente tirar o crédito de fontes de informação externa que os contradigam. Então ele dizia o seguinte, que além de desmoralizar a mídia, é preciso quebrar-lhe as pernas definitivamente antes que ela quebre as do povo. Ele dizia que a mídia é a principal força demoníaca organizada e ativa empenhada na destruição do Brasil. Então, é o discurso anti-mídia, assim, não ouça o que estão querendo dizer, sai de perto deles e ouça só o que a minha curriola diz, né? Meus amiguinhos dizem, né? Em termos de autovalidação, é isso, eles vão privilegiando esses meios vagabundos aí, esses meios que não tem jornalista profissional, porque os caras não são doidos, né? Tirando uns. Tem um, acho que nem vão com a cara mais do Caio Coppola, porque o Caio Coppola se rebaixa. Esse aí uma atuação realmente de baixíssimo nível, né? Mas acho que nem isso aí é suficiente para eles. Para eles, bom, são essas turmas tipo Terça Livre, aquele jornal DSM, né? Que até fizeram uma piada uma vez que seria assim, BDSM, né? Porque por causa do abuso, né, desses grupos aí, né? O Crítica Nacional, só lixeira, assim, né? E aí, então tem muito disse-me-disse, né? Quando saíram notícias, se você observar as matérias do Crítica Nacional, na época do Santos Cruz, que ajudou a criar a campanha de difamação contra ele, assim, nenhum jornalista profissional faria aquele tipo de baixaria. Isso não é coisa de jornalista profissional. Eles inventam, eles simplesmente inventam. Eles assim, ó. Eles chegam assim e falam: esse cara aqui é inimigo, então precisamos arrumar uma teoria da conspiração aqui e dizer que ele é culpado de conspiração e ele está querendo, conspirando para poder trazer a esquerda e blá 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 blá. Isso aí, gente, isso não é jornalista, isso aí realmente meio amador, meio sectário que está fechado na bolha produzindo, então, pós-verdade, né? E aí eles usam a autovalidação do tipo, não, esse aqui falou certo. Se você observar, se você quiser ver sentir o cheiro do ralo, né? Vá na página do Olavo de Carvalho e veja os meios YouTube e meios de mídia que ele indica. Assim, não tem nada ali que é conectado com a realidade. Assim, não tem nem Caio Coppola tem espaço lá. Caio Coppola já é baixo nível. Não. É uma turma, assim, tem uns youtubers assim que arrumam uns teóricos da conspiração que começam a falar. E China que está conspirando para acabar com a liberdade por ter criado o vírus. Assim, vai ter de tudo. Você vai achar cada coisa ali que você fala, não é possível. Mas é assim que funciona. É assim que funciona qualquer grupo sectário destrutivo. Esse nível de desconexão com a realidade por causa da autovalidação. Porque vai ter sempre uma figura dizendo: esse aqui é o meio que se deve acessar. Enfim, nesse caso aí, né, especialmente na época que esse caso de coronavírus, isso se torna um problema que se tornou mais relevante agora, né, discutir isso, né? Porque antes o pessoal não estava levando muito a sério. Né? Antes era questão de desde que começou esse governo, a gente está vendo um nível de pós-verdade, um nível de realidade paralela mesmo, que saiu do tom, perdeu-se assim, sabe? Assim, o ponto de não retorno. Foram longe demais, aí agora não. Se eles falarem assim, vamos tentar ser um pouco mais profissional nesta mídia parada, se tentar, como é que vai ficar com esse pessoal delirante? O pessoal do chapéu de alumínio? Não vai, eles vão perder
espaço? Vai chutar esses terça livre da vida? Não, então eles têm que manter, eles não vão sair chutando todo mundo, né? Então saiu, assim, perdeu qualquer linha, assim, qualquer traço de decência aí, e é realidade paralela, não é diferente do que você veria numa seita de Jim Jones, o nível de fuga da realidade. É teoria da conspiração, é notícia inventada, vai ter de tudo ali, né? E qual que é o problema, tá? É assim, né? Isso aí pode afetar a democracia. Por isso que é importante, então, se desmascarar isso aí, saber o seguinte: existe uma diferença entre meios partidários e realidade paralela. Então, por exemplo, o que é um meio partidário? Vou dar um exemplo. O antagonista, ele é partidário. Completamente partidário. O Brasil 247, ele é partidário. Mas eles têm um certo nível. Eles têm jornalistas profissionais que estão dando a cara a tapa. Então, esse é um certo nível, tá? O que nós estamos falando é de uma camada, ainda mais lá na profundeza do esgoto, de gente que nem é jornalista profissional, não tem problema de fazer uma matéria xingando, assim, inventando. E se alguém pergunta assim, cadê a prova? Finge que nada aconteceu. Né? De fazer, tem casos de e-mails assim, que até falaram que fizeram notícia falsa sobre a mãe do Glenn Greenwald e não se importaram em pedir desculpa depois. E não pede, porque eles não sentem vergonha, que estão desenvolvendo comportamento antissocial. Então, quando nós estamos falando disto aí, nós temos que saber identificar quem são essas turmas. E marcar o nome deles e bloquear esses caras. Então, esses meios, existe algo que algumas pessoas fazem, e isso aí é lamentável. Tá? Inclusive, amigos meus têm perfis no Twitter, né? Que eles deixam espaço para o Alan dos Santos ir lá fazer esse cirquinho. Só que esses caras atuam em bando. Porque como eles estão em realidade paralela, em autovalidação, eles postam alguma coisa no perfil de alguém e falam, gente, venham me ajudar aqui, porque estão em autovalidação. Eles não estão buscando uma aceitação espontânea. E eles deixam. E aí o debate fica manipulado. Então essas pessoas precisam ser bloqueadas. Esses influenciadores desta realidade paralela, bolsolavista, precisam ser bloqueados pelas pessoas sérias. Porque eles não estão interessados em debate, eles estão interessados em interditar o debate. Porque para você ter democracia, uma discussão numa democracia, você precisa de algo que chama-se realidade compartilhada. O que é uma realidade compartilhada? É assim. Vamos imaginar que nós tenhamos a mesma definição sobre o que é democracia ou ditadura, tá? Então a pessoa pode falar, olha, eu acho que a democracia não é um valor tão fundamental. O outro fala, eu acho que a democracia é um valor fundamental. Mas ambos trabalham com uma definição similar. Se mesmo que a definição não seja similar, a pessoa divulga a sua definição e vai dizendo, a minha definição de democracia é um pouco diferente e eu discordo dessa aqui num ponto. Então, quando existe uma democracia, então existe o reconhecimento de alguns dos fatos básicos, de definições básicas, então existe uma realidade que ambos compartilham e diante desta realidade compartilhada, as pessoas divergem. Então, um vai falar assim, olha, existe esse investimento em saúde. Eu, pelo lado do welfare state, eu defendo a manutenção e ampliação deste investimento. Aí o outro vai falar o seguinte, eu, pelo lado do liberalismo econômico, eu defendo a redução deste investimento. Mas este investimento que estão discutindo é uma realidade compartilhada. Se você não tem realidade compartilhada, você não tem discussão democrática. Por quê? Um lado não vai ouvir absolutamente nada da voz do outro. Então eles começam a fabricar notícias a partir do nada. A mídia, que sempre foi um instrumento de mediação, ela passa a ser ignorada, o que vale é uma mídia que não tem critério nenhum, apenas atende a este grupo fechado, isolado. Então, quando a tempestade de merda ela é executada, nós estamos vendo uma ameaça à democracia. Porque se você não tem o conceito de realidade compartilhada, você não tem a discussão democrática. Porque você não tem o reconhecimento de um outro. O outro, aquele que discorda de você, ele não é reconhecido como digno de qualquer valor. Então, esse grupo fechado vai fabricar a realidade que for. Porque se o outro lado de fora mostrar assim que você está errado, é só você falar assim, não ouçam o outro lado.
Então, esse é o grande problema. Então, quando as pessoas trabalham com a fabricação da realidade paralela e você identifica que é a lógica da pós-verdade, realmente de isolamento informacional e autovalidação, esses três padrões aqui, recursivamente, esses caras têm que ser bloqueados, essas pessoas têm que ser conhecidas e desmascaradas. E aí, claro, a mídia também tem que saber responder a isso. Tá? Não ficar caindo em joguinhos deles, por exemplo, aqueles joguinhos de dissonância que eles fizerem com a mídia, tome cuidado, não caiam nisso aí. De vez em, sabe, por exemplo, quando teve aquela questão do Ricardo Vélez Rodrigues, que saiu, a Eliane Cantanhede anunciou, ele tá para, como chama? Vai ser demitido. Aí seguraram a demissão dele, provavelmente algum desses caras espertões do governo, né, fazendo jogos de dissonância, ele vazou a informação. Aí o repórter vai lá na inocência, publica, e eles falam, é fake news, para tirar o crédito da mídia, né? É uma tática aí de isolamento informacional. E aí, quando eles fazem isto, né, 11 dias depois, o Ricardo Vélez foi demitido de fato, mas eles precisavam postergar a publicação da notícia para poder fazer a difamação da mídia. Assim como aconteceu, saiu uma notícia na Fox News, uma fonte que conversou com o Eduardo Bolsonaro, em que se reconhecia que o Bolsonaro teria contraído o Covid. Tá, logo em seguida ele falou, mentira, eu não falei isso. E aí fica aí, tirar até o crédito da Fox News. Né? Então, os jornalistas têm que ficar mais espertos para as armadilhas que essas pessoas tentam armar. Tanto as armadilhas de dissonância quanto essas armadilhas de pós-verdade. Saber denunciar. Né? E nós chegamos a uma situação aí absurda nessa época do vírus. Né? Por exemplo, o Bolsonaro teve 2 vídeos com informações sobre isolamento social, com informações totalmente contraditórias, deletados pelo Twitter, depois teve conteúdo deletado pelo Facebook, pelo Instagram, né? Aí ele, por ter publicado ali, aquele remédio lá, a cloroquina, tá dando certo em tudo que é lugar, não liga para a veracidade da informação, né? Aí ele disse assim, parecia que tinha um interesse por parte de alguns governadores de inflar o número. Com base em quê? Vai inventando. Esse é o problema, as pessoas vão inventando, eles não vão ter compromisso com qualquer veracidade da informação, porque é a construção da lógica da pós-verdade. A verdade não importa. Né? Enfim, o que fazer então é isso, tem que desmascarar esses caras e, em caso de crimes desses caras, procurar a lei. Como é que tantas pessoas falaram que validaram aquela informação do Hans Hieber na cara dura, com essa arrogância? Elas têm que ser chamadas quando a informação é nitidamente falsa, elas têm que ser chamadas a se retificar ou então responder judicialmente, né? Não vá sair acusando esses caras também, tá? Mostre o que estão fazendo, exponha o que estão fazendo. Não precisa. Geralmente me perguntam assim: quem que está recebendo dinheiro para fazer blog? Eu não sei. Já me perguntaram isso aí. Eu falei assim: eu não sei. Não tenho essa informação. Mas antes de ficar falando que tal pessoa está recebendo dinheiro para blogar, preocupe-se com aquilo que tem prova. Porque o que acontece? Como esses caras da pós-verdade estão doidos para tirar o crédito da mídia, eles vão pegar qualquer coisa que você tenha falado sobre eles sem provas e falar: ah, ó, tá vendo a mídia fake news, é fake news, fake news está provado. Tá certo que às vezes a mídia dá umas barrigadas que é de fuder mesmo. Mas não no nível que esse pessoal faz, porque esse pessoal fabrica uma realidade. É a fabricação de uma realidade paralela. Então, esses caras não vão também, vão pegar a primeira oportunidade, primeiro deslize da mídia para poder dizer, tá vendo, é fake news, eles não merecem confiança. Não deve deixar a falsa equivalência. Esse tipo de gente não é profissional de jornalismo. Não deixe esses caras se comparar. O profissional de jornalismo ideológico é antagonista de um lado, Brasil 247 do outro. Eles são ideológicos. Agora, isso é jornalista. Agora, isso aqui, esses picaretas aqui, isso aqui é cara que não era coroinha até esses dias aí, ou o cara fez nunca tinha mexido com jornalista, resolveu fazer blog desde 2015 e fica aí fazendo esse jogo baixo. Agora eu sou um jornalista. Jornalista, que isso, né?
Uma coisa que é importante é organizar influenciadores de vários níveis para ter esse bloqueio em massa, então, da disseminação de desinformação, e como, então, aí sim, vamos valorizar o pessoal, seja de direita, de esquerda, pode fazer núcleos de democráticos, núcleo de pessoas que são de um perfil, mas defendam-se uns aos outros, não na visão corporativista, mas numa diferença entre aqueles que são ou jornalistas não tão ideológicos ou ideológicos, e diferenciar isso desses caras aqui que são fabricadores de realidade, tá? Uma realidade paralela. E também, claro, né? Sempre então ir criando a conscientização, né? Mostrando, não caindo em truques, mostrando quem são, botando o dedo na cara, né? E, que nem eu falei, a questão do bloqueio é importante, certo? Então, a realidade paralela é isto, gente, impunemente fabricar uma realidade, isolar as pessoas, né, criar o conceito da pós-verdade, em que essas pessoas do grupo não se interessam mais se é verdade ou não, isolar as pessoas do grupo de qualquer fonte de validação externa, autovalidar, e aí vale tudo. Nesse vale tudo, esses caras vão fazendo de tudo para obter poder da maneira mais autocrática que for possível, porque não tem democracia quando você não tem realidade compartilhada, né? E se vale tudo contra o inimigo, então não tem regras, né? É a brutalidade, é a baixaria, é o jogo mais sujo que vai imperar. Mas isso tem que ser exposto, tem que ser conhecido. A realidade paralela, agora que a gente está passando nessa questão do Covid, olha o risco que nós temos de deixar desinformação no meio de uma pandemia. Então, quem sabe a gente aproveite, tire algo de bom, né, dessa situação terrível que é uma situação de pandemia, a gente tira algo de bom que é a noção de que nós precisamos conter esta pós-verdade, desmascarando isso aí e tentando então trazer um pouco mais de sanidade, né, para o debate público, beleza? Então é isso. A próxima parte, né, que já tinha sido gravada antes, né, a parte que dá sequência aí, é a parte 3 de Túnel de Realidade, onde vamos falar, né, de teorias da conspiração, leitura mental, pensamento mágico e lógica inquebrável. Tá? É um combo para fabricar aí já uma mais plena, uma nova realidade, já que você já está habilitando a pessoa para uma realidade paralela, você vai colocar agora um conteúdo nesta realidade paralela, né, com muita teoria da conspiração, vilões imaginados, né, e todo esse circo aí da turma do chapéu de alumínio. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.